E você mencionou também o Egito vindo como a raiz desse estudo da filosofia. Sim. É daí que vem o mulherismo africana? Também. O mulherismo africana é uma teoria política cunhada no final da década de 80 por uma professora afro-americana daqui, Clenora Hudson, que ela faz um estudo, né, de como as mulheres se organizavam, como as mulheres negras se organizavam no continente africano antes do período colonial. Né? Ela vai dizer assim, o que nós sabemos da nossa história, o que nós conhecemos da nossa história, ela é uma história que foi atravessada por um olhar ocidental. Até mesmo a categoria mulher, né? A ideia de ser mulher, ela é uma ideia também que é construída a partir do Ocidente. Né? Tem uma autora que eu gosto muito, nigeriana, que é a professora Oironke Oyewumi, que ela fala a invenção das mulheres. Ela fala que a categoria mulher ela foi inventada também para atender a esse sistema de violência patriarcal. Olha. Né? Então, só que a ideia de mulher, né, a ideia de como essa organização, essa narrativa política ela foi feita, não é espelhada nessas mulheres. Então, a doutora Clenora Hudson, ela volta, ela fala, né, assim, eu não criei nada. Eu só fiz uma investigação em como eram nossas organizações antigamente. E aí, as mulheres, a partir dessa ideia, ela entende que a África é um continente matrilinear, de herança consanguínea, e que existe uma feminilidade, um poder feminino também dentro desses territórios. É enorme. Assim, no Egito, por trás dos faraós, ao lado, né, dos faraós, eram suas mães, eram suas avós, eram suas irmãs, e no Egito, a grande centralidade de ordem, justiça, poder e moral era Maat, que é uma deusa, né? Que é lida como uma deusa, mas é uma mulher. Carrega uma pena de avestruz e é ela que faz o julgamento da vida. Então, ela é a filosofia que tangencia as organizações sociais, políticas e morais e de justiça da antiguidade africana. Então, do Egito. Então, assim, as mulheres sempre foram centro-poder, né? E elas são tiradas desse lugar depois. Então, o mulherismo africano, ele faz essa investigação. A partir dessa investigação, entende-se que as violências sofridas por pessoas pretas não é de gênero, é de raça. Que existe uma violência que é acometida sobre as mulheres negras, que é acometida sobre os homens negros, né? E que precisa ser trabalhado e construído coletivamente. Tá. E gênero é uma questão, mas Sim. não é... É outro tipo de violência. Não é de onde se parte, né? Assim, tipo, você falou de George Floyd, olhar para o Brasil e tal. Existe também um lugar de violência na qual os homens negros são inseridos, né? Grande. Então, é um convite para que coletivamente, entre mulheres negras e homens negros, você consiga pensar e criar narrativas de eliminação da violência que tem, e detalhe, se reconstruindo enquanto povo, né? Porque há uma dispersão que foi criada de forma intencional. E quando a gente fala do racismo, você entende que o racismo tem reduzido, por exemplo, no Brasil e aqui nos Estados Unidos? Tem como medir isso? Tem indicadores? Porque uma percepção que eu tenho é que as novas gerações, elas são muito mais abertas e melhor formadas em relação a isso. Eu não acredito que o racismo reduza, mas eu acredito que há uma percepção e um olhar muito mais atento e muito mais lúcido para entender o racismo, assim. Hoje em dia, no Brasil, as pessoas conversam sobre racismo, as pessoas falam sobre racismo. A gente consegue ver racismo em vários diálogos, né? Então, assim, é fruto da luta histórica do movimento negro, né? Que hoje em dia você consegue entender que existe e que ele é real e faz parte, né? Então, hoje em dia, as pessoas falam sobre isso, as pessoas conversam sobre isso. A gente está aqui no podcast falando sobre isso. E antigamente não existia isso. E isso, hoje, você ter as pessoas dialogando sobre a questão racial, entendendo o racismo, abre também portas para que você acabe trazendo outras questões que são fundamentais, né, para se debater em território brasileiro, como o genocídio do povo negro, né, que é uma realidade no Brasil. O Brasil é um país que a cada 23 minutos mata jovens negros, extermina jovens negros feitos baratas. Porque, no fundo, o objetivo final que a gente quer é que as pessoas convivam bem, independente de cor, crenças religiosas, opções sexuais. Se eu colocar isso do ponto de vista como economista,
num mesmo balde. Eu sei que tem o lado ancestral, tudo isso que a gente estava falando. Sim. Mas simplificando no sentido de população. A gente quer que as pessoas vivam bem e convivam bem. O que eu tenho sentido é que cada vez mais as novas gerações são mais abertas. Se o amiguinho é menino, não é menina, eu também vejo, assim, e eu vejo que a nova geração, ela chegou com o pé na porta, né? A geração que antes da nossa, já que a gente regula de idade, é uma geração que não reconhece problema, né, em determinadas questões. Só que para que a gente consiga ter essa relação igualitária, o racismo vai ter que estar no centro do debate. Nós não construiremos uma sociedade democrática de direito se o racismo não for colocado na mesa. Não dá mais para tratar o racismo. Inclusive, o problema no Brasil, muitos problemas no Brasil, eles são de ordem raciais. E você precisa colocar o Brasil como centro, o racismo como centro, né? Você precisa dialogar sobre o racismo. Ele é uma realidade. Nós queremos que todo mundo seja iguais. Como que a gente vai... como que nós olharemos e construiremos uma sociedade onde todas as pessoas são iguais, se você vê... Você não precisa ir muito longe, você pode ligar a televisão. Assim, você vê a polícia todo dia extermina pessoas negras. Atualmente você está vendo a polícia exterminar na Bahia, a polícia exterminar em São Paulo. Aí você tem outras formas de extermínio, né? Eu gosto muito que o professor Abdias Nascimento traz isso. Assim, a gente tem esse genocídio, que é um genocídio factual, que você está ali olhando, mas tem na estética, tem na cultura, tem na mídia, tem na educação. Então, assim, todos esses pontos, eles precisam ser tratados, né? Todos esses pontos, eles precisam ser colocados à frente. E a população negra cada vez mais tomando, né, consciência, do seu lugar enquanto pessoas pretas, enquanto agentes políticos. E o racismo, ele precisa ser colocado como centro. O Brasil, ele é um país extremamente racista. E ele precisa assumir isso e falar sobre isso. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas a minha opinião é que a passos lentos a gente tem progredido, tem melhorado. Iniciativas, lideranças como as suas são determinantes, que é isso, né? Pôr o racismo em discussão. Mas eu acho que eu vejo um futuro, que nem eu vou estar aqui mais, mas um futuro melhor. Eu não acho que a gente vai... decair nesse sentido. Não, eu acredito também. Eu acredito que nós já avançamos muito, e principalmente, eu acredito que hoje já se sabe onde quer chegar. Acho que a população negra já reconheceu, acho que a população brasileira como um todo. Assim. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente teve acesso às pessoas negras à universidade, às pessoas negras, às pessoas indígenas, né? Hoje a gente se vê mais na televisão, hoje a gente ele tem mudado, assim. Mas tem uma coisa que eu estava conversando um dia, é que parece que não muda, porque é tanta coisa, um guarda-chuva tão grande de coisas. Coisa que tem que mudar, né? Que tem que mudar, que parece que não mudou, mas lógico que mudou. Eu posso falar da minha realidade, por exemplo. Imagina, quando eu entro na graduação, eu não consigo estudar sobre filosofias africanas. Hoje, 16 anos depois, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, você tem disciplinas de filosofia africana no currículo escolar. Né? Então, assim, não dá mais para você chegar hoje no Brasil e ouvir, os estudantes hoje em dia não ouvem o que eu ouvia, por exemplo. A filosofia africana não existe. E se ouve, questiona. Não, mas olha só, não existe, mas e a professora Catiúcia, e o professor Renato, e o professor Walter, e o professor Juan, o professor Eduardo Oliveira, que são alguns dos grandes interlocutores dos saberes africanos, né? Então, assim, e estou falando não só disso, estou falando a gente pode ver isso na música, a gente pode ver isso na estética, né? Mas ainda é muito estereotipado, né? Mesmo que haja mudança, a gente ainda vê algumas perpetuações de estereótipos. Então, ganha o protagonismo, sim, mas ainda sob o olhar ocidental, como você disse. Sim, total. Ainda não é um protagonismo de histórias construídas, sim, com base na origem. A base que alicerce ainda é essa base ocidental, né? Então você avança, mas ainda sempre com aquele olhar de uma subjetividade, que é uma subjetividade branca, né? Que identifica sempre dentro desse estereótipo. É por isso que
o racismo precisa estar em diálogo com tudo, porque Isso. daí você vai eliminando também esses estereótipos, assim. Porque as histórias contadas passam a ser histórias que são contadas por pessoas negras, Sim. com base nas referências negras e não, né, com um olhar branco. Um branco criando uma história de negros aqui, protagonistas. Como vai ser essa história? Ela vai ser Total, deturpada. assim, e você tem uma sensibilidade interpretativa, porque não adianta, quando você escreve sobre aquilo, você também fala sobre você. Lógico. Né? Você fala, eu fiz um podcast recentemente com um grande irmão meu, que é o Rodrigo França, e ele é diretor, né? E ele tem filme e tal, e ele sempre fala sobre isso. O meu olhar, quando eu vou falar sobre isso, é totalmente diferente. Ele trouxe um dado, por exemplo, que eu nem sabia. Ele falou assim, eu, como diretor, eu me atento até à luz. É lógico, porque é diferente a iluminação. Exato. Não, isso a gente falando até, indo para outro lado, tecnologia, a evolução do AI, né, da inteligência artificial. Sim. Então, se a gente parar para pensar que torneiras automáticas usam um componente de inteligência artificial ali para encontrar, identificar a sua mão, e você passa a mão embaixo da torneira e sai água da torneira. Acontece que as primeiras torneiras que foram criadas, todos os protótipos foram testados com pessoas brancas. Então, uma pessoa preta passava a mão na torneira. Não saía água. Eu vi isso. Então, desde o desenvolvimento da tecnologia até a iluminação, como você está dizendo. Então, são tantas as coisas que o olhar, a não presença de pessoas daquela cultura, daquela raça, no fazer, no criar o produto, o serviço, a história, a arte, a não presença deles danifica ainda. Eu acredito fielmente que pessoas pretas e pessoas indígenas precisam contar a sua história a partir de si. De si, exato. Assim, isso para mim é indiscutível, sabe? Essas pessoas, elas precisam contar a partir de si. Porque tem uma coisa que a gente trabalha na filosofia africana também, que a filosofia africana, ela trabalha muito com uma ideia de não é essa racionalidade como elemento primordial, como a gente aprende, né, entende na filosofia ocidental. A razão, ela é um elemento importante na filosofia africana, mas o sentir também é um elemento importante, né? Então, há uma dimensão de sentido que produz também uma interpretação racional sobre aquela realidade. Então, essa é a importância de pessoas pretas falarem sobre si, de pessoas trans falarem sobre si, né? De mulheres falarem sobre si. E é porque também tem essa sensibilidade interpretativa a partir do sentido que vai produzir um olhar sobre aquela noção de mundo, sobre aquela racionalidade. Então, é extremamente importante o que você está dizendo, né? Então, não tem como uma pessoa não preta, por exemplo, escrever, porque ela, muitas das vezes, ela não vai ter subsídios. Não tem a vivência. A vivência. É um viés natural, é um viés cognitivo natural. Ela não tem a percepção, ela não tem a vivência. Não é o que ela é, né? Não é o que ela é. Não é o que ela é. E aí eu tenho uma pergunta que pode soar polêmica, mas que eu acho que é super importante. Claro. E eu tenho a minha perspectiva e talvez a minha resposta, mas eu acho que o importante aqui é te ouvir. E deixa eu construir ela de uma maneira polida. Como que o branco que está assistindo, que ele entende que ele não é racista, Sim. como ele pode validar isso e falar, realmente, eu não sou? Quais são os indicadores que ele pode ter? E a mesma perspectiva, a perspectiva do lado do negro, que olha para um branco que ele trabalha junto, ou que ele tem como um amigo, e fala, esse cara é absolutamente, não sei se a palavra, a definição seria neutro, mas como a gente pode... Porque eu me incluo nisso. Eu fui criado de uma forma que... para cada tipo de situação, se é para trabalhar junto, ou se é um amigo, ou se é isso, ou se é aquilo, as opções sexuais, a cor da pele, essas coisas para mim não têm absoluta relevância. Mas eu fui criado assim, e se eu tivesse sido criado de outra forma, talvez eu pudesse sentir e pensar de outra maneira. Mas ainda assim, eu às vezes falo, eu quero validar, será que eu fiz a lição de casa, estou no caminho certo? Vamos tentar encontrar uma Tu sabe que assim, o racismo ele tá na ordem da subjetividade, né? E ele também tá num lugar que não o racismo, ele não tá na ordem direta,
né? Então, assim, é a mesma coisa que o machismo, né? Então, assim, os homens são machistas, porque a gente vive numa sociedade que é machista. Então, você pode estar num processo de desconstrução do machismo, mas o machismo está aqui. Em algum momento ele sai, ele aflora, ele faz parte disso, né? Porque também existe toda uma estrutura de pensamento e cultura que foi criada dentro de um sistema patriarcal, para que os homens sejam machistas, para que a gente seja uma sociedade homofóbica, para que a gente seja uma sociedade transfóbica, gordofóbica, sim, e o racismo está no mesmo lugar. Então, assim, eu acredito que não olhar para esse lugar da singularidade, porque a singularidade, as pessoas, no seu singular, elas identificam, né, que o racismo, muitas das vezes, muitas pessoas identificam que é violento, que elas não fazem parte daquilo. Mas eu acredito que é como ela entende o seu lugar de privilégio dentro desse espaço, né? E assim, porque é um fato, você pode ser uma pessoa que nunca exerceu um racismo de ordem direta, pessoas brancas podem não ter exercido racismo de ordem direta, que esse racismo que chega, xinga, pune, mas existe aquele outro de ordem indireta, né, na qual você vai sempre ter determinados privilégios, chegar em determinados lugares, estar em determinados locais, que você vai olhar para o lado e você não vai identificar pessoas negras. Você fala assim, meu Deus, só tem pessoas brancas aqui. Ou pessoas negras são menores, estão em menores quantidades, assim. Eu acredito que isso acontecendo, eu acredito que as pessoas brancas que identificam isso, elas podem ter o papel de conscientizar outras pessoas brancas, sabe? De falar isso para outras pessoas brancas, de dizer isso para outras pessoas brancas, assim, sabe? É uma pergunta complexa, assim, né? Que eu não tenho uma resposta pronta para dar, assim. Porque é isso, né? Eu tenho pessoas no meu afeto que são brancas, né? Tem pessoas que convivem comigo todo dia que são brancas, assim, que eu sou a que eu amo, que são minhas amigas, assim, sabe? E que não exercem violência racial, mas ainda assim estão num lugar que é um lugar na qual a estrutura desse lugar é racista. Mas aí, vamos dizer, não é responsabilidade, não é culpa dela. Não, né? Não é uma responsabilidade direta. Né? Porque a minha definição seria o seguinte, é o que você sente. Sim. E aí, se você como a nossa psicóloga, é o que você sente. Se você... A intenção. De fato é o que você sente. Se você tem amigos ou colegas de trabalho e que você gosta e respeita pelo que eles são, independente da opção sexual, da cor, das crenças religiosas. Eu gosto do meu colega de trabalho porque ele é do bem, porque ele tem um bom caráter, porque ele é responsável, porque ele... Sim, gostar das pessoas pela humanidade. Você está olhando para os elementos certos, né? Ou seja, abstraindo isso, porque não tem... O problema para mim é a abstração. Deveria ser... Não sei se a palavra é abstração, mas isso não é um ingrediente. Assim, não teria que ser considerado. Eu concordo com você. Eu acho que é o sentimento e eu acho que você está olhando para as coisas certas. Eu tenho sempre a minha consciência de mulher branca, que hoje eu experimento um tipo de preconceito diferente aqui. O tipo de preconceito que eu experimento é de ser uma mulher latina, 45+, trabalhando nos Estados Unidos. Eu não tenho preconceito. Se eu fosse preta, seria pior. Então, são as interseccionalidades, né? Então, é limitada a minha experiência com um preconceito. Quando a gente abstrai esses elementos da preferência sexual, da cor da pele, de haver uma deficiência física, qualquer coisa que valha, a gente está exercitando a questão do ser cego para aquilo. E isso não é bom, porque quando você é cego, você não enxerga nem o seu privilégio e nem a dor da pessoa. Então, na minha opinião, é muito importante o amor puro, como você disse, o amor pelo que a pessoa é como ser humano, mas enxergar da onde ela vem, enxergar a dor dela. Então, enxergar que, eventualmente... Vamos dizer que você trabalha com uma mulher enxergar preta. que uma pessoa estaria numa posição privilegiada e a outra não? Sim. Sim. É exatamente isso. É exatamente esse lugar, assim, né? Porque, por exemplo, para que eu tivesse sentado aqui hoje, né, para falar enquanto uma doutora em filosofia africana, não foi bolinho não, né? O racismo estava ali dialogando o tempo inteiro. E é bem possível, não. Provavelmente, para outras pessoas brancas que estão nesse mesmo lugar, para outras mulheres brancas, já não passou muitas coisas, né? Porque tem um agente determinante nessa ação, que é o racismo. Sim. Ele está ali,
né? E vivendo num país extremamente racista como o Brasil, ele vai ter um atenuante maior. Então, assim, perceber esse lugar é isso, assim, né? E aí, o que você, enquanto pessoa branca, vai fazer para outra pessoa branca, enfim. Isso, tem uma questão, assim, eu gosto muito dos role-plays, né? Da gente brincar de testar, experimentar coisas diferentes e conversas diferentes. Então, se você pensa que uma mulher preta que trabalha com você fez uma apresentação para clientes e ela chega para você falando, essa apresentação foi difícil, eu não me senti ouvida, as pessoas pareciam que estavam falando o tempo todo. Como que você reage a esse tipo de coisa? Então, a sua reação, ela pode ser simplesmente, poxa, ela é uma profissional incrível e, olha, não ouviram ela. Mas você tem que entender de onde vem o não ouviram ela. O não ouviram ela tem muito a ver com o fato dela ter essa cor, e aí o segundo fato dela ser mulher, etc. Foi o que a Catiúcia comentou aqui, né? Esse grau de dificuldade vai crescendo, né? Isso. É homem ou é mulher, várias culturas são machistas. E aí vai só complicando, né? Só vai exato, porque é isso que ela está trazendo, é isso, assim, né? Você trabalha com outras pessoas, você... essa sensibilidade no olhar, que muitas das vezes falta, né? A pessoa está dizendo assim, mas eu tô aqui e tô apresentando a palestra para um grupo, diversas pessoas, né? Por isso que hoje em dia muitas empresas, assim, por exemplo, tem muito grupos de pessoas negras que se organizam. Em 2019 foi que eu dei uma formação na Nubank, que eles têm o Nublack, que dentro da Nubank, dentro do grupo corporativo Nubank, existe um grupo de pessoas negras que se organizam, estruturam para estar dentro desse grupo maior. São as ERGs, né? São as Employee Relations Groups. Mas o que acontece, a necessidade de fazer isso, ela surge porque com a questão da diversidade em empresas, traz-se muita diversidade, mas aí coloca-se uma mulher preta, em um time ali de 50 pessoas, tem uma mulher preta. Sim. Aí no outro time de 20 tem um homem preto. Aí tem outro time de 15 que tem uma outra pessoa preta, uma pessoa trans. Essas pessoas, aparentemente, quando você olha de fora, você fala, tem X% de diversidade na empresa. Mas como elas são únicas em um time, elas ainda são minoria e elas se sentem excluídas. Elas não estão de verdade incluídas. Elas são parte, quase que cota. Então, elas têm que se juntar para ter alguma força. É necessário que haja esses grupos dentro das empresas. E até mesmo para criar cultura e para que você consiga fazer com que essas pessoas consigam sobreviver dentro desses espaços, né? Porque é isso, você é única dentro. Eu já trabalhei em corporativo que era só eu, olhava para trás, não tinha ninguém. E aí, às vezes, tem violências e tem angústias que você vai falar e você imagina. E quanto maior o lugar que você está, né? Maior, é pior. É pior. Imagina. A gente pensa que é mais fácil, mas não é mentira. Claro que não, porque assim, você chega num lugar que você tá aqui em cima, né? Então, assim, você entende, eu cheguei nesse lugar, mas os seus pares muitas das vezes não te entendem desse lugar. E é isso. Ou então a carteira de cliente não entende esse lugar. Então, assim... E a inclusão e a diversidade passam a ser transacionais. Eles passam a medir simplesmente, quanto tem... Quanto está tendo de retorno? Isso é importante, não é? A gente está fazendo um negócio bacana. Ela é transacional, ela não é transformacional. Mas você sabe, Sil, que é por isso que eu acredito que é mudar essa cultura, eu acredito que é também mudar a ética da empresa, né? Eu acho que como a empresa, a gente parte muito de uma lógica e de uma ética que é uma ética deontológica, né? Que é essa ética do dever. Então, eu acredito que quando você, por exemplo, traz para uma ética, né? Que é uma ética que é mais humanitária, uma ética que entende... Eu fui dar uma vez uma palestra para uma empresa de tecnologia e aí eles estavam falando assim... Como que a gente vai trazer outras possibilidades de interpretação de tecnologia, né, para poder você inserir essas pessoas que fazem parte desse grupo, mas que não se entendem quanto isso. Então, assim, se você tem uma lógica, que é uma lógica de uma empresa, né, que trabalha sempre nesse lugar do ter, mas não olha o ser, né? Você tem uma ideia de uma lógica de produtividade, mas assim, você vai ter produção, mas você não vai ter humanidade. Quando você não tem humanidade, você inclusive desmotiva quem está produzindo para você. Exato. Né? Então, assim, e aí você coloca, é isso, assim, você
vai dar uma palestra. Eu lembro que quando eu fui fazer essa conversa na Nubank, era um momento que as pessoas estavam ali respirando as suas fraquezas. Porque imagina, o dia inteiro, naquele corpo corporativo, e lidando, né? E é isso que eu te disse. O racismo, ele tá aqui. Então, o olhar do outro também, sabe? Quando você chega e você vê uma executiva naquele lugar, tem um estranhamento, tem uma... Eu lembro que antigamente tinha uma campanha no Fórum Social de Porto Alegre, que perguntava assim, onde você guarda o seu racismo, né? É num olhar, é num gesto, é num toque, é no corpo. E aí pode ser que você, Bruno, não identifica, mas eu, Catiúcia, identifico. Existem gatilhos que a gente já identifica. Então é nesse lugar que ela está dizendo que essa sensibilidade interpretativa ela é importante. Só que essa sensibilidade interpretativa ela não muda se você não mudar a filosofia da empresa. Porque a empresa acompanha isso. Como é que é um corpo trans dentro dessa empresa? Como é que é um corpo de uma mana trans, de um homem trans dentro dessa empresa, sabe? Como é que é um corpo de uma pessoa não binária dentro dessa empresa? Então, assim, e nós estamos hoje, né, as empresas, elas lidam com pessoas. E as pessoas, elas são diversas. Então, você não pode partir de uma única ideia de pensar pessoas, né? O mundo, ele é plural. Sim. As pessoas, elas são plurais. Isso mostra como esse assunto é complexo, sim, profundo. Sim. E daria pra gente ficar aqui... Horas. Horas, assim. Horas.